Chegamos no dia em que o mundo se curva ante o medo do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde declara estado de pandemia devido à doença, mas diz que sim, ela pode ser controlada. Na Europa, o medo da contaminação bloqueia fronteiras, fecha serviços, isola pessoas dentro de casa. No Brasil, os casos aumentam e a ordem é lavar as mãos. O que as grandes economias e os principais países estão fazendo para evitar que o mundo caia numa recessão global devido ao coronavírus? A TV Globo volta à mira das redes sociais e a hashtag Globo Mentirosa vai parar no topo dos Trending Topics do Twitter. O Tribunal Superior Eleitoral afirma que o sistema de votação no Brasil é seguro e que nunca houve fraude nas eleições. Mesmo assim, a internet entra em ebulição e a hashtag AnulaTSE agita as redes sociais. Você vai ver ainda o artilheiro do Palmeiras na Libertadores, faz 3 gols e pede música. Não é domingo, não é fantástico, mas ele pede música. E ainda, a comemoração dos jogadores do Flamengo. Foi gol? Não, foi o Babu que voltou do paredão do Big Brother Brasil. Eu sou o Guto Abranches e o ClickTube News está no ar. Agora é oficial, com o avanço do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde declara estado de pandemia. Imediatamente, este termo, pandemia, passou a ser um dos mais buscados no Google. Você não precisa ir até lá, a gente vai mostrar aqui para você explicar o que é que essa palavra quer dizer. De acordo com o portal Educação, no UOL, pandemia é o pior dos cenários em casos de doenças contagiosas e é caracterizada quando se espalha ao mesmo tempo por várias regiões do planeta. A gripe suína, por exemplo, em 2009 também foi tratada como pandemia. Na prática, a declaração de pandemia permite que medidas emergenciais sejam adotadas pelos governos para conter a transmissão da doença. No Brasil, há um plano emergencial para o enfrentamento de uma eventual pandemia desde 2005. O caso é que ele é focado mais em um outro grupo de vírus, o da influenza. No Brasil já são 37 casos confirmados e há outros 873 suspeitos. Na Europa, as medidas para conter o vírus estão ficando cada vez mais rígidas. Se já não bastasse a suspensão de serviços, fechamento de escolas, suspensão de visitas a monumentos e locais de grande concentração de público, como estádios de futebol, agora fronteiras também estão sendo bloqueadas. Para um estrangeiro entrar na Itália, por exemplo, é preciso comprovação de residência ou alguma relação de trabalho. A fronteira da Eslovênia com a Itália foi fechada e o lado oriental da Turquia fechou a fronteira com o Irã. Vamos ver como é que os nossos clicktubers pela Europa estão acompanhando esses casos. Boa noite, Guto Abranches. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo ClickTube News. 1.784 casos, 33 mortes e 82 pessoas aguardando a confirmação. Esse é o cenário do coronavírus aqui na França. Hoje, também, nessa quarta-feira, foi confirmado um presidiário numa região francesa, o que causou um pouco de angústia, porque, afinal de contas, um ambiente de cárcere ele é propício para a expansão do vírus. Mas a grande discussão no momento é que existem alguns analistas políticos e a população também que se preocupa, que acha que o governo não está tomando medidas mais radicais por causa da eleição municipal que acontece no próximo domingo, dia 15 de março. Isso porque não é interesse de nenhum governo, seja regional ou mesmo a nível nacional, fazer alarde, propagar o pânico, porque isso não interessa para o resultado eleitoral. Afinal de contas, todos querem manter ou ocupar as prefeituras da França. Eu sou Ana Paula Cardoso, diretamente para o ClickTube News de Paris. O Maurício Cancelheiro, do canal Tá no Caminho, mostra a situação na Alemanha. Oi pessoal do ClickTube, Tá no Caminho, falando aqui da Alemanha, de Bonn, que fica na Renânia do Norte, Westfália, aqui na Alemanha, que é o estado com maior número de casos de coronavírus confirmados do país. Enfim, o que a gente observa na rotina sim é uma mudança, por exemplo, supermercado, já está faltando alguns produtos, principalmente macarrão e farinha, farmácia, não tem mais álcool gel, pelo menos em algumas, e a reposição, claro, imagino eu, está sendo um pouco complicada.
E também trabalho, por exemplo, em vários lugares já tem um recipiente com álcool gel, que é para as pessoas desinfetarem as mãos. Enfim, a gente espera que isso logo passe, de acordo aí com a previsão, com a fala, né, da chanceler hoje. Não é tão otimista, mas a gente está esperançoso que logo com os cuidados aí que cada um tem que tomar, isso passe. Qualquer notícia, novidade, a gente conta aqui. É uma situação dramática em muitos países, mas como a própria Organização Mundial da Saúde diz, a doença pode ser controlada, sobretudo com muita prevenção. Todo mundo precisa entender isso. Vamos entender então, né, gente? Entendeu, estagiário? 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 Cadê o estagiário? Olá, Guto. Olá, todos que estão acompanhando o ClickTube News. Eu estou aqui no banheiro lavando minhas mãos para se proteger contra o coronavírus que está se alastrando pelo mundo e chegou aqui no país. Eu já acabei de lavar minha mão com água e sabão, que é muito importante. Outra recomendação da OMS é lavar as mãos com álcool e gel para desinfetar em lugares aí públicos, que você tem que lavar as mãos sempre que você sai do seu trabalho e quando você também chega em casa para não infectar a sua família. A gente vai colocar agora também outra recomendação da OMS, água sanitária. Dá um pouquinho aqui. Aí você vai lavar bem as mãos, assim, com água corrente. Olha só. Bem importante se precaver para que sua família também não seja infectada, nem os seus amigos. Voltamos no estúdio com vocês, espero que vocês tenham lavado as mãos também aí no estúdio, hein? É com você, Guto! Que o coronavírus vai causar um estrago na economia global, ninguém tem dúvida, só não se sabe ainda o tamanho do prejuízo. Só que há algumas evidências importantes. Dizem especialistas na economia chinesa que nestes 3 primeiros meses do ano, por exemplo, a China pode ter uma evolução negativa do PIB, que é coisa que não acontece desde os anos 70. Não é para menos, são convenções, turismo, eventos esportivos, transporte aéreo, tudo ou parado ou parando. Prejuízos enormes, em bilhões para todos os países. No caso daquelas nações que dependem diretamente do turismo, por exemplo, Itália, Espanha, 25% do PIB deles é turismo. Com as coisas parando, o prejuízo é imenso. A decisão ou as decisões para enfrentar essa crise toda tem que partir dos governos e precisam ser rápidas. Nos Estados Unidos, o presidente Trump prometeu um pacote de medidas para fazer frente ao avanço do coronavírus. Até agora, nada de muito concreto. Espera-se, inclusive, por exemplo, o corte de impostos. Já no Japão, aí sim houve medidas concretas e continua havendo. Um primeiro pacote de quase 5 bilhões de dólares no mês passado, agora um novo pacote de praticamente 10 bilhões de dólares para ajudar as pequenas e médias empresas impactadas pelo avanço da doença. E no Brasil? De concreto, só uma redução da expectativa de crescimento deste ano de 2,4% para 2,1%. É otimista, porque o mercado financeiro não dá nem 2%. E o que é que o governo brasileiro vai fazer de concreto para enfrentar o vírus, enfrentar a doença? Difícil dizer, porque tem muito pouco dinheiro para ser investido. São 19 bilhões e meio para esse ano de 2020. Só que ainda tem o teto de gastos, que limita o quanto pode ser usado em educação, em saúde. Se esse torniquete aí continuar apertado, os efeitos do coronavírus sobre a economia brasileira podem ser devastadores. Agora, uma medida por parte do governo precisa ser concreta e imediata. Ainda mais num dia em que a doença passa a ser tratada como uma pandemia, e não tratá-la como uma fantasia. Antes da pandemia do coronavírus, a hashtag que vinha causando nas redes sociais tinha como alvo a TV Globo. A TV foi acusada, uma vez mais, de mentir. Isso depois de o Dr. Drauzio Varella resolver divulgar um vídeo onde ele aparece se defendendo de acusações nas redes sociais. Vamos ver um trecho desse vídeo. Eu estou aqui para dar uma explicação para as pessoas que me acompanham. No último domingo foi revelado para o país, inclusive para mim mesmo, o crime cometido por uma das entrevistadas da matéria que apresentei no Fantástico no dia 1º de março. Não há o que falar. É um crime que choca a todos nós. Escrevi uma nota em que fui sincero ao dizer que não entrei naquela cadeia como juiz, e sim como médico. Ser médico orienta o meu olhar em todas as situações, não só quando eu estou atendendo pacientes. Faço isso há mais de 50 anos, seja no consultório, nas cadeias, nos livros que escrevi, na televisão, nos jornais e na internet.
Posso imaginar a dor e peço desculpas para a família do menino que foi involuntariamente envolvida no caso. Não adiantou muito. As redes sociais, mais uma vez, foram cruéis com o médico que, ao longo de décadas, se notabilizou por oferecer, dentro do serviço público inclusive, um único critério para atender aos doentes: atenção e carinho. Mas a maior parte mesmo dos posts foi direcionado contra a TV Globo. Um dos exemplos é esse aí que você vai ver agora, do cantor Roger Moreira, o líder do Ultraje a Rigor. Vamos ver o que ele disse. Pedido de desculpas da Globo. Desculpem, a gente não sabia que era estuprador. A gente pensou que era só ladrão. Só para lembrar, a reportagem tinha entre seus personagens principais a trans Suzy, condenada por estuprar, matar e esconder o corpo de uma criança de 9 anos. Muitos internautas se mobilizaram para fazer uma vaquinha para ajudar a família, ajudar a mãe da criança. A criança morreu. Mais de R$100 mil já foram coletados até agora. Mas também houve vozes que se ergueram em defesa do médico Drauzio Varella. Uma delas é a da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Drauzio não apoiou crime algum, Drauzio não aplaudiu a morte, Drauzio não celebrou a tortura, mas pediu desculpas. Disputa política na internet? Temos! E desrespeito aos grupos que fizeram não só surgir, como despontar a hashtag AnulaTSE. Isso tem a ver com a denúncia feita pelo presidente Jair Bolsonaro, lembra? De que teria havido fraudes nas eleições de 2018. A questão é que houve mais manifestações contra o governo do que a favor, usando essa hashtag aí. Nesse post, o Alex Mono disse que a fraude, quem cometeu foi o ex-juiz Sérgio Moro por tirar Lula das eleições. Mas não ficou sem resposta. O Greg, CM, disse que podem pedir nova eleição, que Bolsonaro será eleito mais uma vez. O TSE se pronunciou por meio de nota e reafirmou a absoluta confiabilidade e segurança do sistema de votação do Brasil. Vários memes foram compartilhados sobre esse tema. Nós escolhemos esse aqui, que faz uma versão cronológica da última eleição presidencial, começando pela facada que alavancou o então candidato Bolsonaro, passando pela prisão do principal concorrente dele, que saiu da disputa, até a eleição que resultou no modelo econômico liberal de Paulo Guedes. Entre as notícias do dia, o ex-vice-presidente americano Joe Biden reafirmou seu favoritismo com vistas às eleições de novembro, ao vencer 4 estados nas primárias desta terça-feira lá nos Estados Unidos. O rival dele, Bernie Sanders, levou só um, a Dakota do Norte. Uma mudança na Constituição permite que Vladimir Putin permaneça no cargo de presidente da Rússia por mais 16 anos. Esta mudança ainda precisa ser aprovada pelo Tribunal Constitucional. Detido no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho é disputado pelos times de futebol de dentro da prisão. Tem Libertadores em meio de semana, vem parar aqui no ClickTube News. Vamos falar de 2 jogos. No primeiro, o Palmeiras venceu o Guarani do Equador, o Luiz Adriano sapecou logo 3 e sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Isso mesmo, pediu música. Pediu música para a TV Palmeiras, que prontamente atendeu o seu artilheiro e exibiu os gols ao som de surpresa de Cleverson Luiz. Quem comemorou muito foram os jogadores do Flamengo. Foi gol do Gabigol? Foi gol do Gabigol? Não, ainda não, pelo menos ainda não. Eles comemoraram porque Babu voltou da eliminação no Big Brother Brasil. É verdade, no paredão triplo, o brother foi o menos votado. Não é a primeira vez que o Gabigol faz uma espécie de homenagem para o Babu. Na vitória sobre o Botafogo, Gabigol fez um gol e reproduziu ali uma dancinha do Babu. Você lembra? Agora é hora de falar dos nossos clicktubers, fazer a propaganda dos nossos produtores de conteúdo. Pegando o gancho do esporte, a Juliana Verbonen, do canal Vamos em Frente, vai mostrar quais são as lições que o esporte pode dar para profissionais de várias áreas. Michele Matucci tem um recado. Oi, gente, tudo bem? Passando para avisar que tem vídeo novo no Mãe de Adolescente por Michele Matucci na plataforma ClickTube. Você vai conhecer a Rafa, que tem 18 anos, é jovem aprendiz. Ela contou pra gente aí alguns detalhes do auge da adolescência. Entrar no ensino médio, por exemplo, foi dramático. E tem a Karen, com 23 anos, estudante de jornalismo, e a Karen foi mãe aos 19 anos. Dá pra imaginar a loucura que é a vida dessa menina?
prestes a se formar, cuidando da filha Laura, uma gracinha de 4 anos. Bacana, né? Eu, se fosse você, não perderia esse papo. Mãe de Adolescente por Michele Matucci na plataforma ClickTube. A gente se vê. Tchau. Valeu, Michele! E olha só quem o Gélcio Cunha do Conexão com o Mundo encontrou perambulando pelo aeroporto. A gente vai deixar para vocês os links para acessar esses vídeos aqui na descrição. Você pode sempre rever estes vídeos e todos os da nossa galeria acessando os nossos canais. A plataforma ClickTube, plataforma produzida por profissionais de TV e de mídia que estão fazendo a migração para a internet, assim como eu, criando um novo modelo de comunicação. Então vai lá, inscreva-se nos canais da ClickTube, acione o sininho, fique sabendo de tudo que a gente está fazendo. Uma notícia no encerramento desta edição: o Ministério da Saúde atualizou os números do coronavírus no Brasil. São 52 casos confirmados, 907 suspeitos. E para encerrar essa edição, uma imagem que saiu das ruas virou um flagrante que foi parar nas redes sociais. A Casa de Massas Spoleto ganhou uma versão, digamos, mais popular, ali, na beira da calçada. Um carrinho chamado Expobreto. É uma versão, convenhamos, mais popular. Gente, logo de cara tem uma vantagem: você não vai ter que pagar o absurdo do estacionamento do shopping. Obrigado, gente.